Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de Filosofia Popular. Eu vou retomar aqui o Filosofia Popular com Capitão América, o primeiro Vingador, em homenagem a Stan Lee, que recentemente faleceu. E vocês devem estar se perguntando por que eu não fiz um vídeo ainda de homenagem a Stan Lee. É que logo que ele faleceu eu estava meio sentido e tal, porque eu sou muito fã de X-Men. Minha infância e adolescência eu lia muito os quadrinhos de X-Men, Homem-Aranha e outros. Capitão América não, eu não li, e até por isso que eu vou falar sobre ele aqui, sobre o filme o Capitão América, os filmes do Capitão América, né? É porque eu gostei muito e eu tinha um preconceito. E é tão bom quando a gente pega um preconceito e larga ele, deixa ele pra lá. E foi isso que aconteceu comigo vendo o filme, os filmes, né? Pois bem, gente, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas, que espero que em breve vai estar mais reabastecida aí. E nos dias de hoje temos o Filosofia Popular. E por que é que eu quero falar com vocês do filme do Capitão América, tanto o Primeiro Vingador quanto os outros? Eu, na minha infância, como eu falei, eu lia muito os quadrinhos da Marvel. Eu adorava X-Men. Eu adorava... Eu li o quadrinho, assistia o desenho, isso desde pequeno. E X-Men realmente era o meu favorito. Professor Xavier, Magneto, Colossus. E adorava o universo. Ciclope, Wolverine. Adorava o universo que Jean Grey. Aí eu vou começar a falar o nome de todo mundo. Vampira, Jubileu. E eu adorava o universo que ele tinha criado. Eu achava uma coisa assim genial. E eu sei que era Stan Lee a equipe, né? Tinha os desenhistas, ele é criador, enfim, muita gente contribuiu para essas criações, mas eu achava que ele conseguia, através dos quadrinhos, falar de preconceito, questão de guerra, guerra e paz, né? Questões de guerra e de paz, e de várias outras questões. E eu achava os quadrinhos fascinantes e conhecia através deles depois outros personagens do Stan Lee, como o Hulk, Thor e muitos outros. Mas o Capitão América era um personagem que eu não lia muito pouco, porque quando eu comecei a ler mais o X-Men, eu já estava ali com 12, 13 anos. E eu sou um politizado muito precoce. E eu não gostava de um suposto excesso de nacionalismo que o Capitão América simbolizava. Eu olhava para o Capitão América e pensava assim, isso daí deve ser uma patriotada boba, e isso aí deve ser defesa dos Estados Unidos de forma bem assim restrita, e eu não gostava. E mesmo o Homem-Aranha, que tinha as cores da bandeira e tal, eu também reagia um pouco, eu achava que era um pouco de patriotismo demais para o meu gosto, mas ainda assim gostava do Peter Parker. Apesar disso, e o Capitão América eu não aguentava, porque eu achava que era muito patriotismo demais e eu não queria nada com ele. Mas aí eu assisti o filme o Capitão América, o Primeiro Vingador. E aí o filme o Capitão América, o Primeiro Vingador, primeiro que ele mostra algumas coisas absolutamente interessantes. Primeiro que o Capitão América originalmente era um cara bem fraco, mas que tinha coragem, princípios e queria lutar na Segunda Guerra Mundial. E aí tem uma cena entre ele e o Dr. Einstein, judeu, não sei se pronunciei certo o nome. Mas enfim, o doutor percebe que ele tem vários problemas de saúde, né? E tentou se alistar, até com nome falso, em vários lugares. E aí ele pega a ficha dele, percebe isso, e aí chega assim para ele e pergunta, essa cena é fantástica. E aí chega assim para ele e pergunta, você quer muito matar alemães, não é? Você quer muito matar os nazistas, não é? E aí ele olha assim pro doutor e diz, eu não quero matar ninguém. Mas acredito que valentões devem ser enfrentados, não importa seu tamanho ou a nacionalidade deles. Você vê que eu me emocionei um pouco, lembrando. Reparem que coisa fantástica. Ele diz, ele mostra o princípio que ele é totalmente contra o assassinato, que ele não quer matar as pessoas, mas que ele quer sim lutar contra aqueles que querem nos oprimir, que é aqueles que querem
roubar a nossa liberdade, que aqueles que querem dominação total, enfim, e que buscam intimidar através da guerra e tudo mais. Que era o símbolo do nazismo e do fascismo. Eram países que queriam dominar o mundo. A Alemanha, a Itália e o Japão queriam dominar o mundo. Com uma lógica, com pretensões totalitárias. Eles não eram ainda totalitários, mas eles tinham pretensões totalitárias. E fechado nessa pequena frase dele, tem o desejo de lutar contra aquilo que oprime e tal. E aí mais à frente no filme mostra uma outra dimensão muito interessante do Capitão América. Qual é a dimensão? E aqui eu não estou contando detalhes assim que vão estragar a sua experiência nem nada. Mas tem um político que está querendo pongar na imagem do Capitão América por razões políticas que a gente conhece os políticos, como muitos deles são. Não todos, mas muitos deles são. E o Capitão América meio que não dá chance para esse cara. Não permite ser usado por ele. E aí você percebe, aos poucos, e nos filmes, e no segundo filme também, você vai perceber no filme do Capitão América que ele tem um tipo de nacionalismo muito interessante. Para ele, defender a pátria, defender a nação, é defender ela contra inimigos que querem subjugá-la, mas é também fidelidade a princípios que fazem com que ele seja crítico e não compactue com o governo atual da nação. Ele não confunde os governantes que agora estão ocupando a nação com a própria nação. A própria nação e esses governantes momentâneos são coisas diferentes. Esse é um ensinamento fantástico que os filmes do Capitão América realizam. E realizam com um filme de ação, de aventura, com muita diversão, senso de humor e tudo isso. Mas tem. A cena fundamental é no Capitão América, não me lembro se é o Soldado Invernal, não. É no Guerra Civil. Capitão América Guerra Civil. Que o Nick Fury fala para ele da arma que eles estão construindo e que vai ser uma arma que vai poder matar qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. E aí ele olha para o Nick Fury e diz: isso daí não é liberdade, isso daí é medo. Isso daí pode ser uma arma nas mãos da pessoa errada, é uma arma que vai causar dano irreparável. Mas o Nick Fury diz: mas está na nossa mão. E aí, eu não me lembro exatamente o que o Capitão América diz, mas ele diz, Steve Rogers, né? O que é que o Steve Rogers diz? Steve Rogers dá a entender que você não pode apostar que uma coisa como essa, que pode roubar nossa liberdade, que pode roubar, vai estar sempre em mãos boas. Né? Esse tipo de poder não deve pertencer a nenhum ser humano. O poder de matar qualquer um outro. Mais uma coisa muito interessante, um ensinamento muito fantástico que os filmes do Capitão América realizam. E aí, por que eu estou falando disso e quero falar de Stan Lee? Né? E, enfim, lembrar de Stan Lee lembra minha infância, minha adolescência, mexe comigo e tudo mais. Porque Stan Lee, mesmo quando eu cheguei na idade adulta, foi capaz de me fazer abrir mão de um preconceito que eu tinha. Eu tinha preconceito com o Capitão América. Eu achava que ele era só um símbolo de patriotismo americano. Mas ele era um símbolo de valores e de princípios que podem ser vistos como princípios que são muito identificados com o ideal americano, mas que podem ser perdidos. E a ideia é que o Capitão América estivesse lá para lembrar desses princípios, para nunca abrir mão deles, estar sempre preso a eles e sempre lutando por eles. E através dessa luta, inspirassem outros a lutar. E aí eu aprendi. E eu aprendi mais uma vez com Stan Lee. E fui aos quadrinhos e não li todos, mas fui pela internet, quer dizer, querendo conhecer mais sobre isso. E na Guerra Civil, quem está do lado do governo é Tony Stark. E quem está do lado da autonomia e da liberdade é o Capitão América.
contra o governo americano, de forma rebelde, mostrando que patriotismo não é submissão. E aí tem uma lição muito importante. Você ama mais a sua pátria quando você vê que ela está fazendo uma coisa errada e você tem a coragem de se levantar e dizer, isso está errado. E isso daí não é trair a nação. Isso daí não é motivo para dizer para que você vá embora do país. Não, isso é motivo para dizer que você ama o país e especialmente o povo que existe nesse país e até mesmo povos de outros países. Que você ama as pessoas e esse amor pelas pessoas, essa conexão que você tem, obrigam você a ter essa atitude. Fazem com que você tenha que ter essa atitude. Essa atitude heróica que o personagem do Capitão América simboliza. Então repare que coisa interessante. Né? É difícil para mim agora falar de Stan Lee, porque Stan Lee realmente mexe muito comigo, porque eu acho que ele foi uma das pessoas que muito influenciou nessa parte da minha infância. Né? Stan Lee, tem o George Lucas com Star Wars, e quando eu já estava na idade adulta, tem o Star Trek e o Gene Roddenberry, que criou tanto o Original Series como Next Generation, Voyager e tudo mais. São assim figuras da ficção e da fantasia e enfim, que através de suas obras contribuíram enormemente para minha visão de mundo. É claro que tem George Orwell, Noam Chomsky, Richard Wolff, Pierre Bourdieu, Marx, Engels, Gramsci, muitos outros autores com quem eu fui dialogando ao longo da minha trajetória. Mas no momento que eu era pré-adolescente, criança, pré-adolescente e adolescente, foram essas obras da fantasia, da ficção e tal, que me fizeram refletir sobre esses temas e me fizeram aprender. E uma que poderia ter me ensinado e que eu não li por preconceito, eu me abri depois de mais velho e eu pude pegar esse preconceito e largar ele lá. E eu acho que tem uma grande lição aí. Enfim, gente, se vocês gostam do que eu faço aqui, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem e assistam. Assistam os filmes do Capitão América, assistam os filmes da Marvel, que vocês vão ver um pouquinho da contribuição que Stan Lee realizou para a gente aí no século XX, no século XXI, e que suscita muitas reflexões. O filme do Homem de Ferro, também o primeiro filme, também é muito interessante sobre a questão da indústria da guerra. Então tem muita coisa boa aí para a gente continuar assistindo. E Stan Lee, o homem, ele morreu. Mas o legado que ele deixou existirá enquanto existirem seres humanos e nós não lembrarmos dele. E dessa forma, ele sempre estará vivo com a gente. É isso aí. Até o próximo vídeo.